Olá, sejam bem-vindos ao Enciclomédia. Aqui a gente vai falar de biografia de comediantes, curiosidades, história da comédia e muito mais. Então fica ligado que esse quadro aqui é pra isso, hein? Hoje a gente vai falar do Jacob Cohen, ou Jack Roy, mas mais conhecido ainda como Rodney Dangerfield. Um dos maiores comediantes da história do stand-up americano e com certeza fez uma grande contribuição à comédia. Inclusive tem gente fazendo piada dele aqui no Brasil até hoje. Jacob Cohen, ele nasce no ano de 1921, no dia 22 de novembro. Curiosamente, o mesmo aniversário que o meu. Mas o que importa aqui é que o Jacob Cohen, ele nasce numa família complexa, de classe média baixa. When I was a kid, I was poor, very poor. How poor? I was so poor, my neighborhood, the rainbow was in black and white. Uma mãe odiosa, horrível, meio escrota mesmo. E um pai que era um performer de vaudeville, que era uma espécie de teatro de revista, que era o grande entretenimento da época. Nasceu muitos artistas desse tipo de arte, como os irmãos Marx, por exemplo. Jacob Cohen, ele nasce nessa família meio disfuncional, onde o pai é bastante ausente, porque ele é um performer de vaudeville e nunca está em casa. Ele aparecia em casa mais ou menos 2 vezes por ano. Sempre sentiu uma rejeição absurda da mãe. Inclusive, ela era até meio cruel. I mean, nobody was nice. My mother never breastfed me. She told me she liked me as a friend. Ele sempre viveu uma infância muito largada ali, muito livre. Inclusive, ele tem umas memórias de quando ele tinha 5 anos de idade. Por volta disso, ele andava sozinho, independente nas ruas. E aconteceu que muitos adultos pagavam moedas para ele para darem beijo na boca dele. Um abuso perverso que ele carregou até o fim da vida dele. A mãe estava presente, mas ela não ligava a mínima para ele, então ele se esforçava em tudo o que ele fazia. Ele era um excelente aluno, ele trabalhou cedo para levar dinheiro para casa, ele tentava ser um filho modelo, e a mãe nunca ligou. Inclusive, teve uma vez que a mãe dele recebeu o boletim dele só com notas excelentes, e ele achou que ele ia receber uma palavra de aprovação, e ela falou: "Por que você se esforça tanto? Eu não tô nem aí para a nota que você tá tirando." Ele tinha uma sensação de abandono do pai, mas ao mesmo tempo uma admiração à distância. O pai era performer e com 15 anos ele começa a escrever as primeiras piadas. Aos 18 anos, resolve se tornar um performer, um comediante, ou uma espécie de comediante, cantando músicas, fazendo piadas, fazendo imitações e até levando objetos de cena para o palco para fazer piadas com os objetos. Ele era muito perdido ainda nesse começo de carreira. O nome artístico dele se torna Jack Roy, em homenagem ao pai, que como performer de vaudeville se chamava Phil Roy. Caralho, se liga esse ar aí, pelo amor de Deus. Agora, Jack Roy era conhecido como Mad Jack também nas ruas. Ele era muito briguento, ele tava sempre tentando que seus direitos fossem cumpridos, sempre muita treta, sempre muito nervoso, se sentia sempre desrespeitado, e a gente vai ver isso mais pra frente. Inspirado em Lenny Bruce, ele começa a se tornar um comediante meio cult, mas também não cola muito. E aí acontece uma coisa muito importante na vida dele, que é o casamento com a primeira esposa. Ele conhece Joyce, que também era do showbiz, talvez a única coisa que ligava os dois, ou que eles tinham em comum, e eles resolvem se casar. Ele já tinha 28 anos, ou seja, 10 anos de carreira árdua, difícil, onde ele viu vários colegas fazerem sucesso no cinema ou na televisão, ele ainda parecia estar estagnado onde ele começou. E eles resolvem juntos meio que abandonar o showbiz e tentar criar uma família. Jack Roy abandona seu sonho e começa a trabalhar num emprego comum de 9 a 6, vendendo castilharia de alumínio de janela para pessoas de porta em porta. E o casamento começa a bambear ali, né? Jack Roy não era uma pessoa que entendia muito bem de casamento, afinal ele viveu numa casa completamente despedaçada. My wife and I, we never have sex. Now we get undressed, we can't stop laughing. Yes. Uma coisa que fica muito claro como o DNA dele era totalmente de comediante é porque toda noite, quando ele chegava do trabalho, ele resolvia escrever algumas one-liners e as boas ele dobrava e guardava num saco do lado do quarto. 11 anos depois, 11 duros anos escrevendo piadas todas as noites, aquele saco foi ficando enorme. E a vontade dele de voltar aos palcos começava a crescer, porque aquele saco ele precisava testar aquelas piadas de algum jeito. E a mulher dele não queria, até porque agora eles tinham um filho. E o showbiz e a sua insegurança financeira seriam uma ameaça à própria casa deles. Vale ressaltar aqui que o Rodney, por conta dos fantasmas do passado que ele brigava todos os dias até o final de sua vida, ele sofria de uma gravíssima depressão. Então, se você for por acaso procurar outras entrevistas que o Rodney faz, tem 2 tipos de entrevista. Uma que ele vai de Rodney Dangerfield, do personagem, e é extremamente engraçado, mas também tem o lado do Rodney que ele vai sem o personagem, por exemplo, uma entrevista Howard Stern, que ele vai e você vê que ele é uma pessoa muito pesada, muito triste e que ele carrega todas essas traumas do passado muito junto da persona dele. You always wanted to be a comedian or something? At 15, I was writing jokes. Right. To escape from reality. Yeah.
Because reality was bad? Terrible. Were your parents horrible? My father was never home. He was out looking to make other kids. Ele já tinha quase 40 anos, ele tinha por volta de 39 anos de idade e ninguém acreditava no Rodney. Finalmente resolve voltar ao showbiz, de abandonar os filhos e a família para tentar uma nova vida no showbiz. Os donos de Comedy Club falaram: cara, você já tentou uma vez por 10 anos, por que agora você acha que vai colar? Você já tá numa idade que não tem nenhum comediante estourando. A vontade de voltar aos palcos era muito maior do que a vontade de ser famoso, até porque a comédia nem tem tanto a ver com o seu talento, mas sim com a quantidade de rejeição que você consegue aguentar e continuar tentando. E o Rodney é uma prova viva disso daí. Com 40 anos, 10 anos de comédia, mais 11 anos de aguardo para poder voltar à comédia, ele resistiu bravamente e ainda estava buscando ter uma voz no palco. O retorno dele ao showbiz começa a fazer com que o casamento dele vá à ruína. Resolve escolher a carreira e tentar mais uma vez o sonho dele. 4 anos subindo em palcos pequenos, em clubes de comédia, em bares e tudo quanto é lugar. Ele ainda não tinha achado o seu bordão, que marcaria a comédia pro resto da história da comédia, que é um dos jargões mais famosos do mundo. That's the story of my life. No respect, 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 no respect. I'm just quite here to get some respect. Jackie, I don't get no respect at all. Que é eu não tenho respeito ou ninguém me respeita, ele conseguiria esse jargão muito lá na frente, mas a persona dele começa a se formar durante esses 4 anos. Ainda durante esse período, o Rodney ainda estava inseguro em relação a ele no palco. Finalmente, Jack Roy resolve ser rebatizado, numa história atípica. Ele chega para um dono de comedy club e fala: cara, essa galera já me conhece, você já me conhece, e se eu for mal? Teoricamente faz 20 anos que eu tô no meio da comédia, eu tô com medo de ir mal. E o dono do bar fala: o que você quer que eu faça? Ele fala: cara, coloca um nome aí que você quiser, um nome à sua escolha. E eu vou com esse nome. E o dono do Comedy Club coloca um nome completamente esdrúxulo, que a gente conhece hoje como Rodney Dangerfield. See, you just heard it. You're starting to say it. Listen to me. Take the name. não quer dizer nada. Rodney, um nome qualquer, e Dangerfield, que quer dizer uma coisa do tipo campo de perigo. E ele vai e ele arrebenta naquele show. Ele vai muito, muito bem. E ele resolve começar a usar o nome Rodney Dangerfield como seu nome artístico e ao mesmo tempo seu amuleto da sorte. Com 44 anos ainda, Rodney consegue sua primeira chance, um teste num programa de televisão dos mais famosos dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, naquela época, a televisão era aquele trampolim que você precisava para sair de um comediante de bares para começar a lotar lugares de 200 e 300 lugares. E ele consegue esse teste no Ed Sullivan Show. O programa do Ed Sullivan era um dos maiores, mas não era o maior programa. E a gente vai ver um pouco mais pra frente qual que era. Ele vai no programa do Ed Sullivan, faz o teste e vai muito bem. Muito bem mesmo. Mas ele sai de lá muito inseguro, porque o Ed Sullivan não mostrou muito interesse ali e ele demora 3 semanas para chamar o Rodney para fazer alguns spots no programa dele. 3 semanas pro cara que conseguiu a primeira chance e não obteve resposta por 21 dias é completamente absurdo. Ele entrou em parafuso até que finalmente ele recebeu o telefonema pedindo para ele se apresentar no programa de televisão. Hi. That's right, Rodney Dangerfield. I mean, I figure if you're gonna change your name, change it, you know? Porque acontecia uma coisa no programa do Ed Sullivan. As pessoas se apresentavam e quando a plateia gostava muito e os aplausos ficavam por muito tempo numa altura intensa, o Ed Sullivan chamava o artista de volta para ele fazer uma reverência e a plateia poder aplaudi-lo de pé. O Rodney era esperto e sabia disso. Então ele termina a apresentação dele e ele vai muito bem. A plateia explode. Quando ele tá saindo, coloca a cabeça para fora da cortina e o público volta a aplaudir mais. E o Ed Sullivan fica meio confuso e chama ele de volta para ele ser reverenciado pela plateia, o que garantiu muitos spots ali para se apresentar mais vezes. Ele ainda tinha que sustentar a família, então ele não largou o emprego, o que gerava algumas situações curiosas. Teve uma vez que ele estava na casa da pessoa vendendo janela de alumínio e ele virou pro cara e falou: posso dar uma olhada na sua televisão? E o cara falou: claro. Ele ligou a televisão e era o Rodney se apresentando no Ed Sullivan e ele estava querendo ver a sua própria performance. O cara olhou para ele, olhou para a televisão e falou: aquele cara não é você? Ele falou: é, sou eu. Ele falou: por que você tá fazendo lá? Que faço isso aí de bico. Como assim? Naquela época, quem aparecia na televisão já era uma estrela. Não existia bico, assim. Então isso era uma coisa muito curiosa. O Rodney ainda tinha um pouco de insegurança em relação à carreira dele no showbiz. Uma das outras curiosidades que eu acho interessante dizer também é que uma das marcas do Rodney é a camisa branca, o terno preto e a gravata vermelha. Ele usa isso na primeira vez que ele aparece no Ed Sullivan e quando ele é chamado de volta, ele não tem outro terno. Ele fica meio tenso assim, que roupa eu vou usar?
usar e ele resolve usar a mesma roupa. E aí ele vai muito, muito bem e ele resolve também adotar esse estilo como uma marca de identidade visual dele. Até que ele finalmente encontra o seu bordão. E o bordão dele é muito, muito importante, porque tudo que tem na performance do Rodney é muito bem alinhada com um conceito, que é o conceito do bordão. A roupa dele, os tiques dele, ele suando no palco, as piadas e as premissas que ele usa, todas giram em torno do bordão do... Ou seja, nas piadas one-liners dele sempre está retratando ele em relação a alguém que não o respeita. Seja a mulher, seja a mãe, seja a irmã, seja o filho, seja o cachorro, não importa quem. Todo mundo comenta sobre ele no showbiz, nos bares e fala que o Rodney é quem tá matando todas as plateias até que chega um momento crucial na vida de um comediante americano, que é o convite para ir ao Johnny Carson, que era o maior programa de talk show dos Estados Unidos e hoje, até hoje, né? O Johnny Carson é considerado o melhor apresentador de talk show da história. Pra vocês terem uma ideia, chegava a ter 20 a 25 milhões de espectadores naquela época por programa. Só que tem um detalhe. Os produtores do Johnny Carson chegam pra ele e falam: Rodney, você precisa ir pro programa, você é muito engraçado, o Johnny tem que te conhecer. E aí tinha acontecido uma coisa antes disso que impediu o Rodney de ir ao programa do Johnny Carson. Rodney estava fazendo um show e no dia seguinte, no monólogo do Johnny Carson, sai uma piada do Rodney da boca do Johnny e o Rodney fica muito puto, fica louco, enlouquecido e manda uma carta pro Johnny Carson falando que dentro do staff dele, dos roteiristas, tem um ladrão, que ele tinha feito aquela piada no dia anterior e que tinham roubado ele, cheio de ofensas ao Johnny Carson, e o Johnny Carson levou isso muito pro pessoal. O Johnny Carson vetou ele. E anos depois, quando os produtores tentaram levar o Rodney pro programa, ele vetou várias vezes. Inclusive nessa vez que os produtores falaram que ele tinha que ir pro programa e que iam convencer o Johnny, que fazia muitos anos que aquilo tinha acontecido, o Rodney saiu espalhando para todos os amigos, pra família, que ele ia aparecer no Johnny Carson e foi vetado mais uma vez. Mais uma vez o Rodney não teve o seu respeito merecido. Só que o destino é muito doido. O Rodney trabalhava num dos maiores clubes que tinha nos Estados Unidos, que era o Copa. E nesse Copa, cara, tava lotado um dia, ele ia se apresentar e o Johnny Carson apareceu com um produtor. Não deixaram o Johnny Carson entrar até que o Rodney interveio, pegou o Johnny Carson, produtor, e colocou os dois numa mesa, arranjou um canto para eles e pediu desculpas pro Johnny Carson. Falou que não sabia o que estava fazendo, no momento de fúria, acabou se atropelando e cometendo o erro. O Johnny Carson finalmente perdoa o Rodney e chama ele pela primeira vez ao programa Rodney Dangerfield. Rodney Dangerfield destrói. E não só aquela vez, mas todas as vezes. Inclusive, uma das melhores cenas do Johnny Carson pra mim é quando o Rodney Dangerfield, ele é chamado pro sofá, faz uma metralhadora de piadas, meio que acabam as piadas dele, ele vira pro cara do lado e fala: "E você, como é que tá?" O Johnny Carson cai da cadeira de tanto dar risada. Agora sim, sua carreira tá começando a decolar absurdamente. Só que aos 48 anos de idade, o Rodney se depara com uma situação horrível. A mulher dele começa a ficar muito, muito doente e cada vez mais debilitada. E o Rodney resolve tomar uma decisão. Ao invés de continuar em turnê, muito tempo fora de casa, como o pai dele fazia, ele resolve comprar e construir um comedy club perto de casa para que ele possa trabalhar e cuidar das crianças enquanto a mulher dele estava tão debilitada. Que hoje em dia não tem mais porque foi fechado na pandemia. A mulher dele morre e ele vira meio que pai sozinho das crianças. E o Rodney era um cara muito, muito generoso. E ele também, por ter essa exposição toda na televisão e ser muito querido por todos, ele começa a ser chamado em vários filmes. E ele adorou a ideia de fazer filme, pelo menos inicialmente. Durante as filmagens ele odiava. Ele amava mesmo era o produto final, falar: olha, eu fiz um filme, hein? Um dos filmes que ele fez é Caddyshack, que é um dos filmes da galera do National Lampoon, que também é a gênesis do Saturday Night Live depois com a mesma galera. Ele faz esse filme Caddyshack e ele rouba a cena, assim, e a galera tem uma comédia diferente, então tem uma galera que ama, tem uma galera que odeia, mas hoje é considerado um filme cult e um filme que foi muito bem de bilheteria. Uma das únicas condições que o Rodney colocava para ser um dos atores de filme era que ele poderia adicionar falas ao personagem, ou seja, piadocas ali que ele gostaria de acrescentar. E, cara, todo mundo falava: claro, pô, é o Rodney Dangerfield, escreve bem pra caramba, é uma baita adição ao filme. O Rodney fez vários filmes muito interessantes, inclusive o Back to School com Robert Downey Jr., que é muito, muito engraçado também, e sempre era um filme
uma comédia raiz, assim, que tinha muita piada dentro do filme e ele atua super bem. Agora, um filme que eu queria destacar é Natural Born Killers, do Oliver Stone, que é um filme extremamente violento e ele faz um pai que abusa da própria filha no meio de uma cena de sitcom, mas sim, super difícil. Em uma das entrevistas, alguém perguntou pra ele, nossa, Rodney, como você conseguiu fazer um personagem tão sombrio? E ele falou, eu conheço aquele personagem. Eu conheci as pessoas exatamente como aquele personagem, sempre relembrando esse passado muito sombrio do Rodney que ele carregava com muito pesar, assim. Uma coisa que vale destacar no Rodney Dangerfield é como ele era um comediante extremamente generoso. O meu palpite é que ele passou por poucas e boas e todas as vezes que ele teve chance de ajudar um comediante iniciante, ele o fazia. Por exemplo, uma das coisas que contam é que o Rodney comprava piadas de comediantes iniciantes de quem ele gostava. E ele nem usava as piadas, ele só comprava as piadas para poder ajudar aquela galera que estava meio sem grana, meio no começo de carreira, mas que ele admirava o trabalho de alguma forma. E aos 65 anos, aí sim, ele faz um especial da HBO, que era um dos canais que ainda faz especiais mais importantes de comédia até hoje, e ele começou a fazer um mestre de cerimônia apresentando novos talentos. E dentre esses novos talentos, ele deu oportunidade para pessoas como Jim Carrey, Tim Allen, Sam Kinison, Roseanne Barr, Bob Saget e uma porção de outros. Dois que eu gostaria de destacar é o Sam Kinison e o Andrew Dice Clay, que ele deu a oportunidade e que explodiram, começaram a virar grandes estrelas, mas que com certeza, se não fosse o Rodney, esses dois comediantes não seriam famosos, porque nenhum executivo de TV, em sã consciência, daria chance para esses dois comediantes que eram muito heterodoxos, eram completamente fora da caixa, assim. Ninguém apostaria neles. Os últimos papéis foi em Little Nick, já bem mais velho, um filme do Adam Sandler que falava sobre um pequeno diabo. Ele aparece no filme, diz ele em entrevista que ficava super feliz quando amigos comediantes chamavam ele para fazer um novo projeto. Eu acho que ele passou muito tempo sem ser chamado por ninguém, e sem ter chance, sem ser muito respeitado, e aí ele ficava extremamente honrado, e ele foi, mesmo velhinho, ele nunca parou de trabalhar, e ele vai fazer o filme do Adam Sandler, no qual ele ficou muito amigo. Ele já estava bem mais velho, e no seu aniversário de 80 anos, o The Tonight Show, agora não mais com o Johnny Carson, mas sim com o Jay Leno, chama ele para uma festa de aniversário, uma pequena comemoração, e aparece o Jim Carrey, que era a abertura dos seus shows. No começo da carreira, o Jim Carrey era muito louco. Ele fazia coisas absurdas no palco e o Rodney amava. Mesmo quando a plateia não dava nenhuma risada, ele falava pro Jim Carrey, eu adoro ver a reação da plateia quando você tá no palco. Eles ficam olhando pra você como se você fosse um ET. 80th birthday, ladies and gentlemen. I have some people that want to say happy birthday to you. Yes, You know? There's John Travolta. Happy 80th birthday, Rodney. I gotta tell you, if it weren't for those dance lessons you gave me before Saturday Night Fever, I'd still be a sweat hog. You're the man. Hey, Rodney. Happy birthday to you. You're a legend to all of us younger comics. And when I say younger, that means anybody under 1,000. Hi, Rodney. 80 years old, man. You know, I was going to get on and be a real smart aleck, but what can I say? I think about all the help you've given me. I just want to say happy birthday. You hit this shot right now, you'd live another 80 years, so let's see how it goes. Sorry. E logo depois desse dia de gravação do Tonight Show, ele tem um pequeno ataque cardíaco. Todas as chances que o Rodney tinha de trabalhar, mesmo debilitado, ele ainda pegava. Um dos depoimentos de um amigo dele, ele falava que viu o Rodney no camarim todo frágil, mais velho, sem muita mobilidade, e quando ele subia no palco, alguma coisa acendia, uma faísca no olho do Rodney aparecia e ele voltava a ser o Rodney que era. O palco talvez fosse o momento que ele podia esquecer todos os fantasmas do passado. A graça realmente foi a maneira que o Rodney encontrou de ser amado. Encontrava no público o amor que ele precisava para se sentir mais validado, para se sentir um pouco mais humano. E o pai, no fim da vida, quase que subindo no começo do sucesso dele, o pai foi assistir uma de suas apresentações e pede desculpas ao Rodney, que aceita as desculpas, mas que no fundo sempre carregou o abandono do pai. Rodney, na sua última internação, foi perguntado por um amigo quanto tempo ele ia ficar no hospital, e ele respondeu como ele sempre fazia, com graça. Ele virou para o amigo dele e falou, se tudo der certo, em 1 semana e meia, se der errado, em 1 hora. O Rodney morre, foi uma comoção geral na comédia, porque ele era realmente muito querido, mas uma das coisas engraçadas é que na lápide do Rodney tá escrito lá, e lá se vai a vizinhança.
Como se agora o cemitério tivesse ficado um pouco pior com a presença dele. Afinal das contas, o Rodney aparentemente nunca conseguiu o respeito que ele achou que merecia. Mas na verdade o nome dele está para sempre escrito na história da comédia como um dos maiores escritores de one-liner, como um dos maiores donos de persona cômica do stand-up americano e do mundo. Eu fortemente recomendo que você assista o Rodney Dangerfield fazendo apresentações ou no Tonight Show ou em stand-up. Tem muito material dele no YouTube. Espero que você curta esse cara que foi tão sensacional e tem uma das melhores biografias da história da comédia. Valeu, espero que você tenha curtido. Deixa o like, segue a gente. Obrigado e até a próxima. Tchau!